Audiobook do livro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. A Esposa Irritante e outros temas. Com frequência, o motivo de a esposa se mostrar irritada é por achar que não recebe a atenção devida. Muitas vezes é uma súplica por amor e afeição. É preciso dar atenção à esposa e demonstrar-lhe afeição, além de elogiar e exaltar seus vários pontos positivos. Há também o tipo de mulher irritante que deseja remodelar o homem de acordo com seu padrão particular. Esse é o caminho mais rápido do mundo para se livrar do homem. A esposa e o marido precisam deixar de ser mesquinhos, sempre buscando os defeitos ou erros insignificantes um do outro. É preciso que cada um dê atenção e faça elogios às qualidades construtivas e maravilhosas do outro. O marido ressentido. Se um homem começa a se ressentir e a ter pensamentos doentios contra a esposa por coisas ditas ou feitas por ela, ele está cometendo um adultério, psicologicamente falando. Um dos significados de adultério é a idolatria, isso é, dar atenção ou unir-se mentalmente àquilo que é negativo ou destrutivo. Quando o homem se ressente de sua esposa em silêncio e se torna um marido hostil, ele pode ser caracterizado como infiel. Trata-se de infidelidade aos votos do casamento proferidos no momento do matrimônio para amá-la, estimá-la e honrá-la todos os dias de sua vida. O marido que passa por uma fase em que se encontra hostil, amargo e ressentido em relação à sua esposa, é capaz de evitar suas observações agressivas, minimizar sua raiva e, inclusive, se esforçar para ser atencioso, delicado e cortês. Além disso, pode contornar as diferenças com habilidade. Basta adotar a prática da oração e do esforço mental para eliminar o hábito do antagonismo. Depois, será capaz de ter um bom relacionamento não apenas com a esposa, mas também com os colegas de trabalho. Ao assumir um estado harmonioso, é inevitável que encontre paz e harmonia. O grande erro. Discutir problemas ou dificuldades conjugais com vizinhos ou parentes é um grande erro. Suponha, por exemplo, que a esposa diga à vizinha: John nunca me dá dinheiro, trata minha mãe de forma abominável, bebe em excesso, é muitas vezes abusivo e me insulta. Agora a esposa está degradando e menosprezando o marido aos olhos de todos os vizinhos e parentes. Ele não parece mais ser o marido ideal, na visão deles. Nunca se deve discutir seus problemas conjugais com ninguém, a não ser com um experiente conselheiro de casais. Por que fazer com que várias pessoas vejam seu próprio casamento de forma negativa? Além disso, à medida que discute e apresenta esses defeitos de seu marido para terceiros, a esposa está, na verdade, criando esses estados dentro de si mesma. Quem está pensando e sentindo isso? É a esposa, é claro. Ela é quem pensa e sente. Os parentes costumam dar conselhos equivocados. Geralmente são tendenciosos e preconceituosos, pois a declaração da esposa contra o marido nunca é feita de forma imparcial. Qualquer conselho que a esposa receba e que viole a regra de ouro, que é uma lei cósmica, não é bom nem seguro. É bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sob o mesmo teto sem ter conflitos de temperamento e períodos de dores e tensões. Nunca se deve expor o lado infeliz do próprio casamento. Deve-se manter as desavenças do casal para si mesmo e abster-se das críticas e condenações ao seu cônjuge. Não tente transformar a esposa. O marido não deve tentar dominar a esposa a ponto de transformá-la em uma segunda edição de si mesma. Geralmente, a tentativa de mudá-la é feita com absoluta falta de tato e abrange muitos aspectos contrários à natureza dela. Essas atitudes são sempre insensatas e muitas vezes resultam na dissolução do casamento. Além disso, alteram e destroem o orgulho e a autoestima da esposa e suscitam um espírito de contrariedade e ressentimento que se torna fatal para a união do casal.
São necessários ajustes, é claro. Entretanto, se o marido fizer uma análise na própria mente, estudar o próprio caráter e comportamento, encontrará tantos defeitos que ficará ocupado pelo resto da sua vida. Se disser vou transformá-la na pessoa que desejo, estará à procura de problemas e no caminho para o divórcio. Atrairá sofrimento para si e para seu casamento. Terá de aprender da maneira mais difícil que a única pessoa que precisa mudar é ele próprio. Rezar juntos e permanecer unidos em todos os passos da oração. O primeiro passo: nunca carreguem irritações acumuladas de pequenas decepções de um dia para o outro. Nunca deixe de perdoar um ao outro por qualquer desavença antes de se recolher para dormir. No momento em que despertam de manhã, peçam que a inteligência infinita os oriente em todos os seus caminhos. Mantenham pensamentos de paz, harmonia e amor um para com o outro, para com todos os membros da família e para com o mundo como um todo. O segundo passo: agradeçam pelo café da manhã. Agradeçam pela comida maravilhosa, pela abundância e por todas as bênçãos recebidas. Não permitam que quaisquer problemas, preocupações ou discussões sejam abordados à mesa em qualquer das refeições. Digam um para o outro: aprecio tudo o que está fazendo e irradio amor e boa vontade para você o dia inteiro. O terceiro passo: marido e mulher devem se alternar na oração todas as noites, não devem considerar o casamento como algo certo e imutável. É preciso demonstrar apreço e amor, além de reconhecimento e boa vontade, em vez de reprovação, crítica e repreensão. A melhor maneira de construir um lar pacífico e um casamento feliz é ter como base o amor, a beleza, a harmonia, o respeito mútuo, a fé em Deus e em todas as coisas boas. Leiam os Salmos 23, 27 e 91, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, o capítulo 13 da Epístola aos Coríntios e outras passagens importantes da Bíblia antes de dormir. À medida que praticarem essas verdades, o casamento vai ficar cada vez mais fortalecido e abençoado através dos anos. Criação de relações humanas harmoniosas. Ao estudar esse livro, aprende-se que o subconsciente é uma máquina de gravação que reproduz fielmente qualquer coisa gravada nela. Essa é uma das razões para que se aplique a regra de ouro das relações humanas. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei a eles também vós. Essa citação tem significados exteriores e interiores. O ser humano tem interesse no significado interno do ponto de vista do subconsciente, que é definido por: assim como deseja que os outros pensem de você, pense neles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros sintam por você, sinta também por eles da mesma maneira. Assim como você quer que os outros se comportem em relação a você, comporte-se em relação a eles da mesma maneira. Por exemplo, um indivíduo pode ser educado e cortês com uma pessoa em seu escritório, mas pelas costas é extremamente crítico e rancoroso mentalmente. Tais pensamentos negativos lhe são bastante destrutivos. É como tomar veneno. Na verdade, está tomando veneno mental que lhe rouba vitalidade, entusiasmo, força, orientação e boa vontade. Esses pensamentos e emoções negativas mergulham em seu subconsciente e provocam todos os tipos de dificuldades e males em sua vida. A chave mestra para relacionamentos felizes. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, versículos 1 e 2. Um estudo desses versos e a aplicação das verdades interiores nele contidas representam a verdadeira chave para as relações harmoniosas. Julgar é pensar para se chegar a um veredito ou conclusão mental.
O pensamento que um indivíduo tem sobre outra pessoa é o seu pensamento, pois a ação de pensar é unicamente dele. Como os pensamentos são criativos, o indivíduo cria a partir da sua própria experiência aquilo que pensa e sente em relação a outra pessoa. Portanto, também é verdade que a sugestão que o indivíduo dá a outra pessoa dá também a si próprio, uma vez que sua mente cumpre o papel de meio criador. É por isso que se diz: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Quando se conhece essa lei e a forma como funciona o subconsciente, passa-se a ter todo cuidado ao pensar, sentir e agir certo para com o outro. Esses versículos ensinam sobre a emancipação do homem e revelam a solução específica para os problemas de cada um. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. O bem que se faz aos outros volta na mesma medida, assim como o mal que se faz também retorna, na mesma proporção, pela lei da própria mente. Se um homem ilude e engana os outros, na verdade ilude e engana a si próprio. Seu sentimento de culpa e de perda vão atrair algum tipo de prejuízo para si, de alguma forma, em algum momento. O subconsciente registra sua ação mental e reage de acordo com a intenção e a motivação mental. O subconsciente é impessoal e imutável, e não considera pessoas nem respeita religiões ou instituições de quaisquer tipos. Não é compassivo nem vingativo. O modo como o indivíduo pensa, sente e age para com os outros acaba sempre retornando para ele. Encerro o vídeo de hoje por aqui, aguardo você no próximo vídeo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, não esquecer de acionar o sininho das notificações, deixar um like nesse vídeo e comente aqui se você tem gostado desse conteúdo. Obrigada e até amanhã!